Niro Kohashi, deixando você informado no podcast Papo de Caboclo. Olá amigos do nosso majestoso Amazonas, eu sou Niro Kohashi e esse é o Papo de Caboclo, o podcast que vai te deixar antenado sobre o nosso grandioso estado. No programa de hoje vamos falar um pouco sobre a nossa economia. No cenário em que vivemos atualmente, são notórias as mudanças que ocorrem diariamente em nosso cotidiano, visto que fomos praticamente forçados a se acostumar com o novo normal. Com a economia e as diversas atividades que fazem a mesma fluir, não foi diferente. O exemplo disso foi o fechamento dos comércios. O Banco Central traz as seguintes informações sobre o atual status da economia por aqui. Tal foi afetada pela gravidade da segunda onda de Covid-19 e pela redução na assistência governamental, ou seja, o auxílio emergencial. As vendas no varejo e a produção industrial contraíram significativamente, devido ao desempenho da região amazônica e aos serviços para as famílias. A atividade econômica na região caiu 0,9%, uma queda considerável, comparando com os primeiros semestres de anos anteriores. Outro agravante da economia é a cheia dos rios. Esse fenômeno que ocorre por aqui todos os anos, mas que nesse ano teve um crescimento considerável, ultrapassando o da última grande referência de 2012. Tem prejudicado a ascensão da pecuária nesse ano, com a água demorando a baixar. Vários dos criadores de gado dos interiores de Manacapuru, por exemplo, têm se queixado de várias dificuldades que a cheia trouxe, pois a quantidade de alimento nessas áreas não é suficiente para engordar o gado. Até a metade do mês passado, cerca de 400 cabeças de gado já haviam morrido, uma alta de cerca de 20%, comparando com o mesmo período do ano passado. Tudo isso segundo a ADAF, Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Amazonas. Porém, nem tudo são apenas notícias ruins para a nossa economia. Meu querido ouvinte, alguns resultados da indústria local, por exemplo, revelam um grande esforço de recuperação, amenizando o impacto econômico que, com o agravamento da pandemia, foi menor que o previsto. O resultado da pesquisa da FIAN, em parceria com a Confederação Nacional da Indústria, mostra que a expectativa de queda acentuada da atividade industrial no primeiro trimestre já vem se convertendo na possibilidade de crescimento. O avanço da vacinação, apesar de lento, vem gerando a perspectiva de melhor desempenho no segundo semestre. A tendência observada até o momento sugere um contínuo crescimento do desempenho da indústria local. Nessa pesquisa por amostragem de médias e grandes empresas do estado, verificamos que o faturamento da indústria cresceu 51% em relação ao mês anterior, 150% de crescimento na comparação com o mesmo mês do ano passado. E no trimestre, o faturamento foi superior ao mesmo período de 2020 em 85%. E com esse crescimento, o emprego nas indústrias apresentou aumento de 1,3% na comparação em relação aos meses anteriores. A secretária executiva do Planejamento da SEDECT, Sônia dos Santos Gomes, avalia que o crescimento do PIB no primeiro trimestre já sinaliza uma normalização da economia do estado. O crescimento de 4,69% do PIB em relação ao primeiro trimestre de 2020 sinaliza uma normalização da economia amazonense. No mesmo período, em 2020, o Amazonas enfrentou problemas com a falta de insumos para empresas do polo industrial de Manaus, somada às incertezas sobre o futuro, dado a pandemia do Covid-19. A situação desse primeiro trimestre é totalmente diferente. A expectativa é que o avanço da vacinação ao longo dos próximos trimestres ajude na aceleração da recuperação econômica, destaca a secretária.
E agora vamos revisitar alguns dos setores que já mencionei. Como é de conhecimento geral, o comércio é uma das principais atividades do setor de serviço e, segundo a pesquisa mensal do comércio do IBGE, mostra que, apesar de ter apresentado queda no volume de vendas em relação ao primeiro trimestre, a receita nominal cresceu 3,16% no mesmo período. A agropecuária declarou um crescimento de 13% quando passou de 1,3 bilhão no primeiro trimestre de 2020 para 1,4 bilhão comparado com o mesmo período de 2021. E vale lembrar também e citar o setor agrícola, que, de acordo com o levantamento sistemático da produção agrícola, mesmo com a queda das lavouras, a produção aumentou consideravelmente nesse semestre. Vou encerrando com um certo entusiasmo e esperança no desenvolvimento da nossa economia. Aqui quem fala é Niro Kohashi, deixando você por dentro do Amazonas. O Papo de Caboclo.